novo, diga: Santo, Santo, Santo. Só Ele é santo, igreja. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver. Que o Senhor seja a lâmpada que ilumina os pés, o caminho dos nossos passos, Deus. Ó Pai, santo és o Senhor. Fica conosco nessa noite, Pai. Sonda o coração daqueles que estão aflitos, daqueles que estão com o coração apertado, por qualquer motivo que seja, Senhor. Ó Pai, nós entregamos a Ti todo o nosso problema. Ó Deus, nós entregamos a Ti porque confiamos em Ti, Pai. Tu és o único, Tu és o santo, Tu és o Salvador, ó Deus. E por isso que nós, Pai, como igreja, declaramos que Tu és santo. E nós vamos abrir nossa boca e dizer, como uma igreja, Santo, Santo, Santo. Diga, igreja, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Ele é santo. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Eu quero te ouvir de novo, igreja. Abra sua boca, diga Jesus. Santo, Santo, Santo. Só Ele é santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver. Aleluia. Amém. Podia sentar. Não, podia sentar. Pode ficar em pé, e a gente vai passar o nosso momento de visitantes. Temos algum? Algum? Gente, olha, já não enxergo bem. Eu já não enxergo muito bem. Sentado atrás da bateria aqui. Aqui é a mamãe? É sua mãe? Não? Amiga? Viu? Amiga e paciente, viu? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nós estamos felizes em recebê-lo. Essa é uma grande oportunidade que você tem de cumprimentar o seu irmão. Quem de manhã não estava aqui no culto? Só de manhã. Quem não estava no culto da manhã, levanta a mão. Fique envergonhado, mano. Não estava? Não, Natália. Eu te vi. Tá, Natália não estava. A Natália não foi abraçada ali. As amigas não foram ali, a mãe e a filha não foram abraçadas. Então essa é uma grande chance que a gente tem de dar um abraço. Ok? Vamos cantar. Você pode cantar conosco enquanto cumprimenta o seu irmão. Sai do seu lugar, igreja. Vai até o amigo, aperte a mão dele, dê um abraço dele. Vamos cantar aquele que som do interior. Aquele que sombra o meu interior. E conhece
Ninguém? Viu? A gente vai correr então, viu? Leitura bíblica? Vamos fazer nossa leitura bíblica nesse momento? Pega a sua Bíblia aí, mesmo que seja no celular. Tá tudo certão aí? Cláudio? Ou quem te comprou na Almeida? Mudamos naquela vez, mudamos? Né? Nada. Renan. Foi? Esse mesmo que tem você. Né? Sim, legal. Vamos lá. Vamos ficar de pé. Vamos ler Marcos 10, de 46 ao 52. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: A tua fé te salvou. E seguiu Jesus pelo caminho. Vamos cantar a fé na cruz.
irmãos podem se sentar. Esse momento é um momento de dedicação dos dízimos, das ofertas das nossas vidas. O dízimo nunca é uma obrigação. O dízimo é uma gratidão a Deus, porque o salmista, no Salmo número 24, ele declara que a terra pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então esse é o momento de você apresentar ao Senhor a sua oferta, trazer o seu dízimo, trazer aqui na frente. Aqueles que não puderem fazer isso nesse momento, nós temos a maquininha lá na frente da igreja, nós temos envelope, nós temos CNPJ da igreja. Hoje nós temos muita facilidade para fazer isso, né? Até de casa a gente pode fazer isso, entregar a nossa oferta ao Senhor. Então esse é o momento de você entregar ao Senhor, dedicar a sua vida, entregar o seu dízimo, a sua oferta e apresentar a Deus a sua vida, né? Conforme nós lemos no texto ainda há pouco, Jesus pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? E eu acho que é isso que ele está fazendo nessa noite a cada um de nós, né? Esse é o momento de você apresentar a Ele a sua causa, a sua dificuldade, a sua intenção, o desejo do seu coração. Esse é o momento também de apresentar ao Senhor as nossas vidas. Então vamos apresentar a Deus, dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas e as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelos cânticos que estamos entoando aqui nessa noite. Tudo é para a glória do Teu nome, Senhor. Tudo aquilo que, desde o primeiro momento que chegamos aqui, reconhecemos que o Senhor está aqui nesse lugar. Sabemos disso, porque é a promessa do Senhor, que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado por cada vida que entrou por esse tempo, cada um com sua dificuldade, com as suas lamentações, com suas causas, ó Deus, que o Senhor sabe muito bem. E naturalmente acreditamos que o Senhor tem algo muito maior para
para as nossas vidas. Por isso nós pedimos, Senhor, atua naquela área onde nós achamos que é difícil demais. Ó Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas, como aquele homem estava pedindo. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de Israel. Tem misericórdia de Irã, da Rússia, dos Estados Unidos, do Brasil. Tem misericórdia de todas as nações, ó Deus, que nesse momento estão vivendo, estão acompanhando os noticiários, estão com seus corações apertados, ó Deus, com o que pode acontecer. Tem misericórdia de nós, para que possamos olhar para Jesus, que é autor e consumador da fé, e percebemos que a cada coisa que acontece no mundo, a nossa ida ao teu encontro está bem próxima. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não tem essa convicção, essa certeza no seu coração, que seja essa noite uma noite aceitável, que essas pessoas possam reconhecer que o Senhor é o nosso ajudador, que o Senhor está conosco, que o Senhor preparou um lugar para cada um de nós e quer nos levar para bem próximo de Ti. Que haja salvação aqui nesse lugar, esta noite, em nome de Jesus. Amém. Crianças? Aqui já está. Um achou que era bem rápido, viu? O outro falou, pai, quero pizza. Tá bom. Combina aí. Vamos lá, gente. Vai lá, Pedrão. Pega o microfone lá, Pedrão. Tu ensaiou. Tá por aqui. Tem um baterista aqui.
Eu falei que eu falava no mínimo 2 horas, né? Porque passava o tempo com bastante coisa. Aí ele já perguntou, deixa eu ver se ele aguenta 2 horas. Eu falei, pastor, pode falar 3 horas que ele ia dar tranquilo, né? Vamos fazer um grande culto vigília aqui nessa noite. Queridos irmãos, eu quero voltar a tratar de um texto que nós já debruçamos sobre ele numa outra oportunidade, né, e a gente aprende que não existem várias verdades na Bíblia, só existe uma, mas nós podemos extrair dessa mesma verdade algumas aplicações, né? E diante de tudo que nós temos vivido, né, diante dessa semana que já inicia complicada, né, incertezas, gente falando várias coisas, problema no seio da igreja, que é natural, nós somos humanos, né? Problemas na área da família, na área da saúde, tantos problemas que nós vivemos, e às vezes nós ficamos diante dessas adversidades. Não é difícil entender isso. Às vezes nós paralisamos, ficamos com medo de algumas coisas, né? E esse texto que a gente vai ler daqui a pouco, ele vai falar que nem tudo que acontece de ruim com a gente, nem tudo que acontece de ruim com a gente é consequência de pecado, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida que não tem nada a ver com o pecado, tem a ver com a nossa má alimentação, né? Com a nossa má conduta, falta de exercício, né? Uma gestão não correta de uma determinada coisa. Mas se nós pararmos para analisar, algumas coisas que acontecem em nossa vida é pecado. E o que é pecado? Pecado é não cumprir a palavra de Deus. Lá em João, o próprio Jesus fala uma coisa que parece que é difícil da igreja contemporânea, essa igreja do século XXI, entender isso. A palavra de Deus, ela é imutável. O que ela foi ontem, ela é hoje e será eternamente. E a gente fala de muitas coisas, né? A gente recita vários versículos, várias situações, e às vezes a gente se esquece de que a maior prova de fidelidade a Deus, o que é? Cumprir os seus mandamentos. Quem diz isso? O próprio Jesus. O próprio Jesus, ele fala que aquele que tem os meus mandamentos, não o seu, não a sua maneira de viver, não o teu entendimento, não o teu pensamento, mas o meu mandamento, que está estando quarta-feira, a gente entra em crise, eu, Gilson, uma galera aí, a gente em crise, né? Eliseu, né? Amar o teu inimigo, aquele negócio todo, tem que... É complicado, mas é mandamento, é ordem de Deus, e ordem se cumpre. E ele fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse guardar não é esconder, é a prática. Este é o que me ama. Ele identifica a pessoa que o ama, aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que é cheio de graça, bondade e misericórdia. E ele faz uma promessa: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei nele. Quando ele vai se manifestar? No dia da sua volta. Porque quando ele voltar, Jesus vai olhar para a cara do pastor Josias. Se ele olhar para a cara do pastor Josias, o pastor Josias está no inferno, não é, pastor? Mas quando ele olhar para o pastor Josias, quando ele olhar para mim, ele vai ver quem? Jesus Cristo.
Então ele vai ver a manifestação do Espírito Santo em mim, que me cura. Por isso, eu queria meditar, e nós vamos meditar nessa noite, sobre semear de verdade esse Cristo que cura, que salva e que liberta. E a gente falando aqui no tema de campanha de missões mundiais, né, no poder do Espírito Santo, vamos completar a missão, é para todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Ninguém está fora, ninguém. Ezequiel, capítulo 33, vai falar que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ninguém. Mas ele fala que antes se convertam. Há uma necessidade. E para se converter, temos que fazer o quê? Pregar. Temos que anunciar. Temos que falar desse amor de Deus. Porque senão nós estamos vivendo igualzinho os fariseus. E graças a Deus que crente fariseu só existe naquele outro país lá, né? Está ali, na Turquia. Está ali. Só existe lá. Aqui nós entendemos a palavra de Deus. Não está aí não, Beto? Então desculpa. O Beto falou, não está. Né? É que eu vi ali uma lua com uma estrela, eu sei. É Argélia. Rapaz, ter um menino assim é bom, né? Queria ter um filho assim. Mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, gente, que diante dessa sociedade louca, porque essa sociedade que a gente vive é louca, ou não é louca? Não tem dúvida. Não é à toa que a igreja do Maracanã, com o número de membros que tem 8 psicólogos, tem quase 10% de psicólogos a igreja. O número de membros é quase 10% são psicólogos, tem um maluco. Né? E o que a gente aprende é que o pecado ele não pode nos estacionar. É a primeira mentira do diabo. Você não é digno. Você não é merecedor. E é verdade, nós não somos. Mas nós nos tornamos merecedores no mérito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E às vezes a gente ouve essas palavras e ficamos estacionados. Paramos de produzir. Paramos, como disse o André, paramos de viver para a glória de Deus. Porque ficamos congelados. E o pecado, além de nos estacionar, não deixar você se desenvolver, ele te escraviza. O pecado te escraviza. Muita gente dentro das igrejas escravizadas pelo pecado. Uma outra coisa que o pecado ele faz conosco, e o pecado, entendendo que o pecado é errar o alvo, é não fazer a vontade de Deus, não cumprir o mandamento do Senhor, nos tira a perspectiva da beleza da vida. Nós não deixamos de ver a vida colorida e passamos a ver tudo cinza, na linguagem poética. Isso, e o pecado às vezes, a nossa estranheza, o nosso rancor, o nosso ódio, a nossa raiva, sabe? A nossa cegueira, ela nos impede de enxergar a maravilha que Deus realiza em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Isso é sério. Isso traz consequências. E por conta desse pecado, não poucas vezes, como nós pegamos ano passado no caminho, andar no caminho, nós deixamos de andar no caminho e passamos a viver à beira do caminho, na periferia, no lado marginal. Vivemos isolados da graça
e das bênçãos que são destinadas para nós. Às vezes, muitas coisas que Deus quer produzir através de nós ou em nós, elas são impedidas devido à nossa ignorância, à nossa cegueira, à nossa falta de empatia, à nossa falta de discernimento. Porque nós somos seres estranhos devido à queda. Nós somos pessoas esquisitas. E não poucas vezes ficamos cegos pela pressa, queremos tudo para aqui e agora, não sabemos esperar. Aí a Flávia hoje não está aqui, mas ela é especialista em ansiedade. Ansiedade é um problema. A pressa é um problema. Às vezes nós ficamos cegos pelo nosso autocentramento, ou seja, o egocentrismo. E isso é terrível para uma igreja, quando uma igreja só começa a olhar para ela, onde começa a achar que as bênçãos de Deus é só para ela e para os seus. Na minha vida profissional, eu tinha um amigo que falava assim: aos meus amigos tudo, a meus inimigos o rigor da lei. E é muito triste quando um crente pensa assim: aos meus amigos tudo, aos meus inimigos o rigor da lei. E toda vez quando esse sentimento ruim vem para dentro de mim, me faz lembrar Jesus sendo crucificado, bramindo aos céus, diante dos seus algozes. O Deus, o único justo, o único perfeito, o único imaculado, ele olha para esse povo e fala: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mas nós sabemos. E isso é uma maneira de roubar a glória de Deus, sabe disso? Isso é pecado. Quando você promove a sua autojustiça, você sabe quem merece e quem não merece. Por isso vivemos às vezes patinando. Devido a esse autocentrismo ou a esse egoísmo, há rupturas nas relações humanas. A xenofobia, preconceitos, racismo. Porque nós não nos permitimos amar como Cristo amou. E é um mandamento. E vamos nos perdendo. Há rupturas humanas. E essas rupturas causam na nossa sociedade, e o terrível é quando isso acontece na igreja, divisão, ódio, fofoca, explosões. Porque uma das características de uma pessoa que é crente em Jesus é ter o quê? O fruto do Espírito, que é o domínio próprio, é a longanimidade, é a paz, é a paciência. E quando nós estamos cegos para as coisas de Deus e só enxergamos esse mundo natural, e existe um mundo muito maior que, se você pudesse ver, você ficaria encantado, a ponto de Paulo falar em uma das suas cartas que ele viu coisas inefáveis, que por isso lhe foi dado um espinho na carne, para ele não ficasse o quê? Soberbo. Nós somos muito pequenos, limitados. E esse sentimento de cegueira espiritual, que às vezes nós vivemos, e pasmo, dentro da própria igreja, não nos permitem viver a unidade essencial do corpo de Cristo. Gera dificuldade no corpo de Cristo. E isso é pecado, sabe por quê?
Porque Jesus fala assim, na João 17, antes de morrer, ele está preocupado com isso. Ele ora ao Pai, que a gente chama de oração sacerdotal, e fala que eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós criamos divisão dentro da igreja, nós estamos pecando. Estamos impedindo que outras pessoas se acheguem à igreja. Cada um de vocês aqui, nessa noite, você que me assiste pela internet, é uma pessoa diferente. Eu entendo isso. Todos nós vivemos circunstâncias particulares da minha vida, da sua vida. Eu tenho particularidade da minha vida, que eu compartilho com algumas pessoas têm particularidade da sua vida que compartilham comigo, e junto a gente tenta resolver. Todos nós também, meus irmãos, diante das nossas dificuldades, diante das nossas intempéries, diante das nossas turbulências da vida, temos sempre uma escolha a fazer. Nós somos o tempo todo chamados para fazermos escolhas. A vida é cheia de escolhas. Eu decido se eu vou sair de casa ou se eu não vou sair de casa. Eu decido se eu vou de carro ou se eu vou de metrô. O tempo todo você escolhe. E de acordo com a tua escolha existe o quê? Uma consequência. Podemos escolher permanecer nos vitimizando. Podemos querer permanecer e viver sobre as circunstâncias que estão ao nosso lado. O mundo é mau. Está cheio disso, está cheio daquilo. Vamos matar. Ou como diziam os romanos, comamos e bebamos, que amanhã todos morreremos. E criamos circunstâncias e vivemos às vezes controlados por essa circunstância. Mas aí você vem na igreja do Maracanã domingo e canta assim: não importa as circunstâncias, não. Mas vivemos nessas circunstâncias e agimos de acordo com as circunstâncias. Isso é cegueira. E a pior cegueira é a cegueira espiritual. Quando eu estava numa atividade, a gente sabe, né? Eu acho que o Beto conhece isso, não sei mais alguém quer militar, que o Cláudio também, que a pior preguiça é a preguiça o quê? Mental. A física você descansa, daqui a pouco você está bem. Agora a preguiça mental acaba contigo, totalmente. E muitos de nós estamos com preguiças espirituais que vai mais além do que a preguiça mental. Temos a nossa alma preguiçosa. E aí eu quero desafiar você nessa noite, que nós podemos optar diante das circunstâncias que vivemos, diante da circunstância que eu e você estamos passando, e optar superar as nossas dificuldades, as nossas diferenças, confiado que Deus é maior do que todas as circunstâncias, ou permanecermos à beira de um campo qualquer. A Bíblia, a palavra de Deus, vai narrar a história de um homem que não permitiu que as circunstâncias, a situação que ele vivia, comandasse a sua vida. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias em Marcos, capítulo 10, dos versos 46 a 52. Versão boa. Diz assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu,
que não é nome próprio, é um apelido. O cego, Bar significa filho de Timeu, pessoa de honra, estava sentado junto ou à beira do caminho, fazendo o quê? Mendigando, dependendo dos outros. Ele estava ali à beira do caminho e, através da maravilhosa graça de Deus, ele ouve que Jesus de Nazaré ia passar. E esse homem sem nenhum recurso, esse homem que mendigava, esse homem que vivia à beira do caminho, esse homem cego, esse homem totalmente dependente de tantas coisas, ele começa a clamar e a dizer: Jesus! Ele fala um termo judaico, filho de Davi, ou seja, ele identifica Jesus como Messias. Tem misericórdia de mim. E o que acontece com a igreja de Istambul quando esse homem começa a pedir socorro? Talvez esse homem morasse na China, passando dificuldade, querendo encontrar Jesus. Talvez esse homem morasse na Coreia do Norte. Talvez esse homem morasse numa Cracolândia da vida, numa comunidade. Essa é a palavra de Deus, tá, gente? E a igreja, que graças a Deus não era do Maracanã, repreendiam para que ele se calasse. Você não tem direito. Você está à beira do caminho. Você é cego. Pare de gritar. Mas diz a palavra de Deus, que é isso que vale, é a palavra de Deus. Essa que é a verdade. Ela que é a nossa guia. Essa que é a nossa bússola. Quando a igreja local, os discípulos, as pessoas que caminhavam com Jesus, bajulando Jesus, ouve esse homem gritar, repreenderam para ficar calado. Você não merece. Você não merece a graça do Mestre. Então, te falando que no poder do Espírito Santo, continuemos a missão. Mas esse homem, ele tinha algo no coração dele. Ele precisava ouvir algo, ele precisava de cura. Ele não estava ali porque ele queria. Ele estava ali devido às circunstâncias que o levaram ali. A gente costuma falar, né? Eu não pedi para nascer no Rio de Janeiro, eu queria ter nascido na Suíça. É uma alma. Será que nós temos misericórdia de alma? E o texto de Ezequiel é muito duro quando ele fala que Deus vai requerer de nós a alma dessas pessoas. E nós estamos cegos. E ele clamava cada vez mais alto. Ele não se importa com aquilo que as pessoas estão falando. Ele sabe que a solução para o seu problema, embora ele fosse cego, não pudesse ver, mas aquela pessoa que poderia tirar ele da beira do caminho, da marginalização, e colocá-lo no caminho da esperança, da paz, da alegria, do amor, da vida eterna, estava passando ali. Ele não se importa com o que os outros estão falando. E ele clamava cada vez mais alto. Porque o povo daquele lugar não queria que aquela pessoa fizesse parte daquilo. Você não merece isso. Claro que aquele povo naquele momento nunca tinha lido Romanos, porque não tinha sido escrito. E o Romanos, ele vai escrever uma série de pecados, vários pecados, a qual o Espírito Santo fala para Paulo, os quais vocês eram antes de serem transformados.
É muito sério. A cegueira que a igreja do século XXI tem vivido. Davi, tem misericórdia de mim. E em meio àquela confusão, alguém aqui já foi no Maracanã assistir jogo? Já viu como é que é a saída? Eu imagino Jesus passando ali e aquela confusão toda, o cara ficando, olha eu aqui. Jesus ouve essa pessoa. Parando, disse, chame. E o chamaram. E aí você vê a hipocrisia de algumas pessoas do povo de Deus. Aqueles que estavam repreendendo, mandando ele calar a boca, achando que ele era digno, quando ouve Deus falar, para ficar bem com o mestre. Olha que frase, e a Bíblia mostra, relata isso para a gente. Tem bom ânimo. E mandaram aquela boca. Bobear até um cascudo no cara. Tem bom ânimo. Levanta-te. E ele te chama. E lançando de si a sua capa, ele larga a capa, que é um instrumento de proteção, que eu falar isso daqui a pouco. Levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, faz uma pergunta que parece intrigante, mas tem uma lógica aqui. E tudo a ver com a mensagem também da manhã. Jesus é um cego que está à beira do caminho, maltrapilho, sujo. Ele faz a pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez Jesus hoje esteja perguntando para você que está aqui nesse auditório, para você que está me assistindo pela internet, e está se colocando à nossa disposição. O que queres que eu te faça? E o mais engraçado é que a resposta do cego não foi a minha, debochada. O que eu seria debochado? Já vi que tu não é mestre de droga nenhuma. Já vi que tu não é Deus em nada. Porque se eu estou parado aqui na tua frente, cego, você não me pergunta o que é que eu te faça? Tu não é Deus. Porque Deus conhece todas as coisas. Ou não? Mas esse homem se mantém o quê? Sereno. Humilde. E fala: mestre, que eu tenho visto. O mestre que eu volte a enxergar. E Jesus lhe disse: não precisou ir do tanque de Siloé, não viu o lodim como árvore. E disse Jesus: vai. Esses homens estão te recusando. Esses homens não estão dando caso de você. Mas vai. A tua fé te salvou. E olha que coisa bacana. É impossível você ser transformado por Jesus e não ser o seguidor de Jesus. Não querer viver ao lado dele. Você vai ver que todos os encontros com Jesus, as pessoas queriam viver ao lado dele. Alguns receberam missões específicas, mas todos queriam andar ao lado de Jesus. E o texto ele começa dizendo, né, que existia um homem que ficava à beira do caminho. Mas logo que esse homem ele é restaurado, ele não está mais à beira do caminho. Quando ele conhece a Jesus, ele anda pelo caminho. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado que a Tua palavra haja aplicação nessa noite ao Teu povo, Senhor. Que o Senhor venha descortinar de nós as nossas cegueiras, as nossas mazelas espirituais, Senhor.
causada pela nossa arrogância, pela nossa altivez, pela nossa prepotência, Senhor. Mas dai-nos mais graça, Senhor. Que haja dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que negou a si mesmo e deu sua vida por nós. Que esse sentimento haja no seio da sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto bem interessante. Não acabou não. Está começando, gente. Ih, já são 20. Não, está começando o primeiro ponto, ainda tem 5 pontos também. Gente, que coisa, hein? Então a mensagem já está completa, já posso ir embora. Eu vou acelerar. Uma coisa interessante nesse capítulo que a gente lê sem perceber. Vou acelerar mesmo, tá? Esse capítulo de Marcos, ele conta a história de 2 cegos. Uma em Marcos 8 e essa outra que nós lemos em Marcos capítulo 10. O que Jesus quer ensinar para nós hoje? E que quis ensinar e ensinou para aquele povo, aquele público, naquela hora, naquele momento. Quando Jesus caminhava com esse povo vindo para Jerusalém, segundo o Evangelho de Marcos, por três momentos, tanto em Marcos 8, 31, Marcos 9, Marcos 10, 32, Jesus ele fala da sua morte vindoura. Jesus fala que ele está pronto para morrer, para pregar a libertação aos céus, curar. Mas em todas essas ocasiões, os seus discípulos dão uma resposta de uma maneira inadequada com relação ao futuro de Jesus. Eles não sabem, não conseguem entender. Embora eles enxergassem, eles não viam o olhar espiritual de quem era Jesus. E é muito interessante isso. Marcos ele usa essa história para mostrar que naquele momento aquelas pessoas que estavam em seu entorno, os seus discípulos, estavam cegos espiritualmente, assim como muitos de nós, não aqui no Maracanã. Somos cegos espiritualmente, completamente cegos. Só olhamos para nós. Nessa passagem da cura desse homem cego Bartimeu, nos mostra que a chave para a cura das nossas mazelas, das nossas esquisitices, dos nossos transtornos, é a fé e a graça de Deus. Deus tem poder através da graça para mudar toda e qualquer situação. Nesse evangelho, nessa passagem aqui, o texto é rico de mostrar as dificuldades que Bartimeu sofre. Se você depois for entender o contexto histórico social de quem é cego, você vai ver que a vida de Bartimeu não era fácil. Era uma vida difícil, cheia de adversidade, cheia de tribulação. Porém, mesmo diante das mazelas, dessa condição subhumana de miséria, esse encontro com Deus possibilita para ele uma mudança. E nós não podemos, em nome de Jesus, por amor a Cristo, impedir que outras pessoas se acheguem a Jesus. Sejam sinceros. Então, rapidamente, uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto. As circunstâncias que eu e você vivemos só pode controlar as nossas vidas se nós permitirmos. Saiba disso.
as circunstâncias ao nosso redor, elas só podem controlar, ou seja, ter domínio sobre a sua vida, se você permitir. Precisamos, meus irmãos, como esse homem, esse cego de Jericó, que nós conhecemos como Bartimeu. Primeira coisa que é a grande dificuldade nossa é admitirmos as nossas fraquezas, admitirmos os nossos defeitos. Às vezes nós somos orgulhosos demais e nos impede de admitirmos que somos fracos, que estamos fragilizados. Temos vergonha de dizer isso. Tem gente que, se a gente falar isso, a gente tem dificuldade de pedir ajuda. Eu conheço gente que ajuda um monte de gente, mas tem dificuldade de pedir ajuda. Tem dificuldade de reconhecer as suas fraquezas. E olha, gente, geralmente essas pessoas que ajudam muito e têm dificuldade de falar das suas fraquezas, quando vai a gabinete pastoral, a consultório psicológico, são as pessoas que mais sofrem. Porque tem dificuldade. Porque nós temos medo, às vezes o orgulho nos impede de admitir que temos alguma fraqueza em alguma área. Eu acho que alguém que tem alguma fraqueza em alguma área tem vergonha, né? Mas fala para Deus. Expõe. Conversa com Ele. Bartimeu, em certo momento, ele percebeu isso, admitiu as suas fraquezas e viu a oportunidade de gritar por socorro. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso não é vergonha, gente. Dizer que é fraco não é vergonha. Buscar se relacionar e buscar a ajuda divina, reconhecer a Jesus como o filho de Davi, traz alívio ao sofrimento de Bartimeu, a sua aflição. Bartimeu, naqueles gritos, com certeza, era um grito cheio de esperança, naquele que não podia mudar a sua condição, mas ele grita para quem pode todas as coisas. Por isso que precisamos semear, meus irmãos. E o semear é falar, é lançar a nossa palavra, para que Cristo nos cure, nos salve e nos liberte. Bartimeu, ele encheu de esperança nos seus gritos. Ele era cego, não tinha outro meio de chamar a atenção, não podia chegar a Jesus, porque ele não sabia como chegar a Jesus. E ele grita, e as pessoas se irritam, porque nós não queremos ouvir o grito de quem sofre. Isso é triste. Eu não estou falando aqui de justiça social bizarra aí desse pessoal estranho, falando de justiça de Deus, de verdade. Nós não conseguimos, às vezes, ouvir a voz de pessoas que estão morrendo carentes em Cristo Jesus. É essa justiça que eu estou falando. Sem esperança, sem salvação. As pessoas se irritam, mas ele não se incomoda com isso. Ele investe ainda mais a sua força e grita ainda mais alto. Bartimeu não se acomoda com a situação, diferente de muitos de nós, que nos acomodamos com a situação em que eu e você nos encontramos. Para mim não tem jeito não, pastor, se eu contar a minha história, nem o senhor vai querer falar comigo. Tem gente que é assim. Aí eu falo assim, se você contar a minha história, você vai sair daqui correndo. Porque todos nós somos pessoas estranhas.
E ele começa a gritar, e as pessoas mandam ele calar. Ele grita mais alto, ele investe toda a sua força, até que chega Jesus e vem a alegria, porque Jesus ouve. Presta atenção nisso, meu irmão. Jesus ouve o seu grito de desespero. No meio de uma multidão, Jesus sabe exatamente aonde você está. Assim como aquela multidão que apertava a mulher de fluxo de sangue, todo mundo encostando, eles sabiam quem encostaria de uma maneira diferente. Tem muitas pessoas se encostando em Jesus para querer coisas, querer provisões, mas aquela mulher tocou diferente. E Jesus percebeu. Não deixe de gritar e não tape a boca daqueles que gritam por esperança. Se você o fizer, você está cometendo pecado. Ele falou na autoridade do Espírito Santo de Deus: cuidado, porque a mão de Deus vai pesar. Deixai vir a mim e não os impeçais. Jesus, no certo momento, conversando com os fariseus, falou assim: olha, vocês estão carregando, estão botando um fardo tão pesado sobre as pessoas, que vocês não entrarão no reino dos céus. Cuidado, gente. Isso é muito sério. Não podemos brincar com espiritualidade. Aqueles homens o repreenderam para que se calasse. Ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Segunda coisa que eu aprendo, podem ficar tranquilos, eu estou de olho no relógio. Precisamos, meus irmãos, diante da nossa cegueira, perseverar e crer no cuidado de Deus. Não se importe com o que os outros estão falando. Não se importe com a multidão. Continue falando com Jesus, porque a multidão não morreu na cruz do Calvário por você. A multidão não se fez homem por você, mas Ele fez. E Ele é o maior interessado na sua graça, na sua cura, na sua salvação e na sua libertação. Muitos repreenderam esse homem, mas ele demonstra perseverança. Às vezes nós não alcançamos os nossos objetivos porque o povo nos faz calar. E às vezes essas palavras, elas são ruins. São palavras negativas, vozes contrárias que dizem: você não vai conseguir. Alguém já ouviu isso? Isso é uma besteira, desista desse sonho. Eucana falou isso, cara. Não procure o mestre, é perda de tempo. Você não é merecedor disso. E nós, como igreja, precisamos tirar as escamas dos nossos olhos. E nós precisamos perseverar e crer no cuidado de Deus. Diante da dificuldade, diante da adversidade daquele homem, Jesus parou e disse: chame-me. E é um ensinamento para a gente. Você que está aí criticando, vai lá e chama. Lembra de Jonas? Vai lá e chama. Eu quero falar comigo. Eu vou te ensinar uma coisa.
e aos discípulos, lembrem disso, os 12 e mais alguns. E chamaram o cego, e aí vem o: anima-te, levanta-te, ele está chamando você. Agora a atitude desse homem é diferente. Antes de ser curado, antes de ter a sua vida mudada, no seu interior ela já foi mudada. Porque aquele homem salta, abandona a sua capa, que naquele contexto histórico judaico-cristão simbolizava proteção, cuidado, e falar: eu não vou precisar mais dessa proteção, não, porque o mestre me chama e é ele que vai me proteger. E aquele que estava sentado na beira do caminho se coloca de quê? De pé. Deus sempre te coloca de pé para te abençoar. Não cai fazendo estremelique, mas Deus te coloca de pé. E nessa noite Deus quer colocar muito de nós de pé. E Jesus parou. E em meio ao barulho da multidão, Jesus ouve o clamor desse mendigo e para. Os ouvidos de Jesus estão sintonizados para ouvir todos os que buscam. Todos, indistintivamente. Independente do seu local geográfico. Independente da sua circunstância, porque Deus olha o coração, Deus olha a intenção, Deus olha a sinceridade, Deus olha a compaixão. Deus é cheio de graça, porque Ele veio para curar, salvar e libertar. Assim como Ele ouviu aquela mulher Sírio-Fenícia, assim como Ele ouviu o surdo e ouviu os ruídos do gato, Ele te ouve nessa noite e quer fazer de você instrumento para ouvir outras pessoas. Jesus é aquele que ouve e que chama, juntamente aquele cego cuja o grito perturbava, incomodava a tranquilidade daquela multidão que seguia. O cego se levanta de um pulo, deixa de lado o seu manto sem hesitar, porque ele já crê, ele já vislumbra a graça e a glória de Deus. Ele deixa de lado a proteção que ele tinha, a sua segurança e o seu teto para entrar através do olhar de Jesus e se desfaz de toda a sua segurança para repousar na segurança de Deus. Se coloca de pé. Terceiro e último ponto. Quando Deus faz isso, e o que Deus quer fazer hoje, é restaurar a nossa dignidade. Aquelas pessoas que não queriam nem ouvir esse homem. E aqui, meus irmãos, Ele dá um tapa de luva de pelica dos fariseus daquela época. Ele chama esse homem, ele dá um destaque a esse homem, e todo mundo está olhando. Os seus 12 estão olhando, os outros discípulos estão olhando. E ele pergunta para esse mendigo que vivia à beira do caminho, que nem nome tem: o que queres que eu te faça? Talvez você não tenha reparado uma coisa. Alguém pode ler para mim Marcos 36, aliás, Marcos 10, de 35 a 37? Alguém está ali já? Só ler junto. Vamos lá, igreja. Todo mundo junto.
Pedro vai entrar? No mesmo capítulo. Ele dá uma aula para aquela igreja ali reunida. Ele chama aquele homem e fala: o que queres que eu te faça? Ele usa o mesmo vernáculo grego. E aqueles discípulos, aqueles que enxergavam, aqueles que não eram cegos, que sabiam que era Jesus, estão preocupados com o quê? Com o reino material, com o reino desse mundo, com aqui e agora. E não sou nem um pouco modesto. Permita-me que na sua glória nos assentemos à sua direita e outra à sua esquerda. Queriam o quê? Ser vistos. E ele chama esse homem que não enxergava nada, que vivia à beira do caminho. O que queres que eu te faça? Ele não podia pedir muitas coisas, imagina, anos. Ele só pede uma coisa: Senhor, que eu veja. Deu para entender a pancada que Deus está dando aos fariseus? De novo, porque eles já tinham feito isso antes, de novo. Diferente da resposta de Bartimeu, muitos de nós damos uma resposta muito parecida, nós crentes de hoje, damos uma resposta muito parecida com a resposta de Tiago e João. Eles pediram audaciosamente para desfrutarem de uma posição exaltada no reino de Deus, que tivesse o direito, como se tivesse direito de reivindicar. Tem gente que se acha dono da igreja. A igreja, não digo igreja do Maracanã, não. Eu digo igreja do Senhor, que decide quem vai subir e quem vai descer, quem merece graça e quem merece desgraça. Por isso que quarta-feira eu vou estudar sobre o reino de Deus. E eu vou gastar um bom tempo sobre isso, porque eu estou vendo que muita gente precisa aprender o que é reino de Deus. Todo aquele, meus irmãos, e eu já estou concluindo, agora sim, e todo aquele que deseja ser restaurado precisa confiar incondicionalmente no poder transformador de Jesus. Sabe por quê? Embora a gente não acredite, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Deus tem poder no céu e na terra. Ele é o Senhor das nações. O cego buscou Jesus porque ele cria que Jesus poderia fazer algo por ele. Ele recuperou a sua visão e começou a seguir a Jesus, não mais à beira do caminho, mas no caminho. Querida igreja, queridos irmãos, você que nos assiste pela internet, o maior, isso que é bom, né? Ainda bem que não sou eu, Bruno. O maior interessado na restauração da sua vida, em todas as áreas, não é você, é o próprio Deus. Toda iniciativa de salvação, de cura, de transformação, de restauração, ela sai da parte do coração de Deus. O que é que tem impedido eu e você para sermos restaurados em nossa vida? E aqui tem alguns passos. Quando eu preciso de restauração, a fé me ensina que, primeira coisa, preciso pedir ajuda. Preciso pedir ajuda. Segunda coisa, para você ter uma vista restaurada pelo padrão de Deus, não posso recuar diante
levantar para tentar nos destruir, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu não tenho medo disso. Eu tenho convicção da minha vocação. Terceira coisa, depois de você pedir ajuda, não recuar diante das adversidades. É preciso abandonar aquilo que te prende. Precisamos abandonar as nossas velhas capas para sermos revestidos do poder de Deus. E depois disso, tal qual Bartimeu, eu e você podemos confiar no poder transformador de Jesus. Assim como a vida de Bartimeu foi restaurada por Jesus, Deus pode hoje restaurar completamente a nossa vida. Por isso vamos semear a Cristo, que cura, salva e liberta. Talvez você não tenha percebido da seriedade do assunto que foi tratado nessa noite. Talvez você não tenha percebido que Deus está querendo fazer algo novo nessa igreja. E talvez você tenha dificuldade por tantas coisas, sabe? São tantos traumas, são tantas circunstâncias, tantas mazelas, tantas dificuldades, que às vezes te impede de amar o outro, que pensa um pouquinho diferente de você. E você se esquece que o poder é do Espírito Santo. Ele tem o poder de fazer a metanoia. Não é pela força, não é pela violência, mas é o poder do Espírito Santo de Deus.
Deus quer fazer algo novo na Igreja Batista Missionária do Maracanã. Deus quer que nós sejamos igreja relevante, para sermos uma igreja relevante, que seja um povo relevante. Um povo que haja de graça, misericórdia, bondade. Deus não precisa que ninguém o defenda. É Ele que te defende. Para com essa bobagem. Isso é mentira do diabo. Ele fala isso para Pedro. Pedro puxa uma faca, uma espada para defender Jesus. Jesus repreende de cara, de pronto. Rapaz, deixa de ser burro. Tu não entendeu nada de evangelho. E às vezes nós queremos fazer a coisa do nosso jeito. Mas Jesus Cristo hoje está à tua disposição. Talvez você ele está perguntando: o que queres que eu te faça? Eu não vou chamar você aqui à frente, mas eu queria que, se você, nessa noite, sente o toque do Espírito Santo de Deus, que quer transformar a sua vida. Talvez você esteja andando muito tempo sem perceber, no limítrofe, à beira do caminho. Mas Jesus hoje quer te colocar no caminho para fazer a vontade dele. Se você quer isso, sem nenhuma vergonha, que Deus não tem vergonha, gritar, independente de que alguém vai falar alguma coisa, estando de cabeça baixa, em nome de Jesus, fique de pé onde você está nessa hora. Eu quero orar com você. Eu quero saber que é um exército que Deus está levantando nessa noite. Fique de pé, em nome de Jesus. Alguém que fala: Senhor, faça de mim, tire de mim todo preconceito, que eu possa amar como o Senhor me amou, imperfeito, cheio de carrapicho, cheio de problema, que eu possa também olhar para o outro com este amor. Alguém? Não? Vamos lá. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Temos uma pessoa, assistindo, Deus continua falando. Ninguém vai vir aqui à frente, fica tranquilo. Isso é entre você e o Espírito Santo de Deus. Eu só olho porque talvez depois eu vou conversar, se a pessoa quiser ter uma conversa com ela. Alguém que deseja glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve apesar de nós, apesar das nossas esquisitices, Senhor, apesar da multidão que tenta nos calar. O Senhor está atento às nossas palavras com amor. Uma igreja que não faça acepção de pessoas, mas que nós amemos a todo como Cristo nos amou. Assim como o Senhor me amou quando ainda era pecador terrível, o Senhor me amou, me resgatou, me restaurou. Faça assim conosco, Senhor. Dê uma semana de paz, de tranquilidade a cada um de nós. Uma semana produtiva, abençoada e abençoadora. Que na quarta-feira possamos estar aqui no nosso culto de oração, estudo da palavra sobre o reino de Deus. Quinta-feira no culto de oração. Domingo, ó Pai, usa-nos com poder e glória, Senhor. Dá-nos uma semana de paz. Resolva aquilo que nós não temos a menor condição de resolver. Nos colocamos no teu altar e modifica o nosso dia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, a maravilhosa graça de Jesus Cristo e a santa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com essa igreja e com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Queridos, está cedo. Antes de ir embora, ouça essa música como oração. Depois a gente pode sair, tá bom? Se quem puder, quem não puder já pode ir.